Há um tempo atrás a gente fez um vídeo aqui para vocês compartilhando quais são as posturas que os homens acabam adotando que afungentam as mulheres. As posturas que fazem com que as mulheres sintam uma espécie de repúdio e não dão prosseguimento ali para os encontros. Mas muitos de vocês pediram então quais são as posturas que as mulheres possuem que fazem com que os homens se apaixonem por elas, que fazem com que os homens queiram continuar ali o contato e progredir isso para um relacionamento. Então é nesse foco que a gente vai compartilhar aqui algumas boas práticas que as mulheres tomam e que os homens realmente conseguem enxergar isso como algo muito atrativo. Então, para ficar melhor essa dinâmica, eu vou compartilhar quais são então essas minhas visões e a Gia vai ficar aqui de contraponto para mostrar aqui para vocês se faz ou não faz sentido aquilo que a gente vai trazer. Olha, a primeira postura que eu acho bacana trazer aqui é aquela famosa, olha, eu sou muito sincera, então você já vai segurando aquilo que eu vou dizer. Aquela mulher que acha que ela é uma gênia, porque ela fala tudo que ela pensa, mas na verdade é uma mulher chata pra cacete que ela fica criticando tudo que você faz, o que você pensa. Não porque está errado, mas é porque não é do jeito dela. Nossa, isso dá uma... E eu não sei porquê, mas parece que esse tipo de ser humano se multiplica cada vez mais. Ser humano que só sabe criticar, só sabe perturbar a paciência, sabe? É uma espécie de egocentrismo camuflado com opinião, ou misturado com arrogância que, pelo amor de Deus. Eu vejo que tem muitas pessoas que tentam demonstrar que tem uma personalidade forte, só que faz isso disfarçado de críticas constantes ao seu parceiro. Só que não percebe que isso é uma coisa que afasta completamente a outra pessoa. Porque eu falo muito disso, né? Se você quer que a pessoa melhore em algum ponto, principalmente com homens, tá? Não adianta você virar, ser direta, reta e curta e grossa por ele e falar, ó, não gostei, quero que você melhore, tá horrível. Não adianta você fazer isso. Os homens não funcionam assim. Você tem que ter um jeito muito mais sutil de tratar isso e principalmente saber explicar pra eles o porquê que ele tem que melhorar aquilo, porque, como eu já disse, homens são extremamente racionais. E o problema é, se eu tô no começo de um relacionamento com uma pessoa, porque a gente tá falando aqui naquele momento em que está começando algo, e a pessoa ela fica trazendo problemas pra mim, do tipo, olha, eu vou criticar algo que você faz e isso é um problema. Pra mim o problema não é algo que eu estou fazendo, é você. Então, assim, essa que é a questão. E o que eu vou fazer para resolver o problema? Eu corto a pessoa. Facinho. Então, já trazendo aqui um segundo aspecto que, meu Deus, esse dá uma preguiça, viu? Que é aquela pressão emocional disfarçada de afeto, entende? Nossa, é muito chato. Aquela mulher que fica meio que fazendo joguinho contigo. Nossa, você não me ama, ai, você não me quer. Fica tentando arrancar de você algo que vem, mas vem naturalmente, vem com o tempo. Eu descrevo isso um pouco melhor lá no guia que a gente traz no Instagram. Inclusive, para vocês que querem pegar de forma um pouco mais detalhada aquilo que a gente está trazendo aqui, lá no perfil da Gi, vou colocar o link aqui na descrição, a gente trouxe ali lá na bio 2 guias. Um guia para os homens e um guia para as mulheres em termos de relacionamentos. Eu escrevi para os homens, a Gi escreveu para as mulheres, e aquilo não é como chegar no relacionamento blindado e inalcançável, não, aquilo na verdade é coisas que eu e a Gi descobrimos relacionando aqui um com o outro, que acabou por construir um relacionamento mais forte, um relacionamento saudável. Então, voltando sobre essa questão de pressão emocional, é porque eu sempre bato nessa mesma tecla, né? Eu acho que a gente vive uma sociedade, uma geração que por conta de mídia social e o fácil acesso a emoções, a sensações, a gente a todo momento quer que uma das nossas sensações, que é a sensação, a necessidade da carência ser suprida, ela seja realizada. Só que quando você faz isso sem ter o cabimento, né? Sem ter a noção de quem você utilizará para conseguir alcançar essa finalidade, você acaba sendo uma pessoa chata. Aquela pessoa que no primeiro, segundo encontro fica cobrando, mas e aí? Você não vai me abraçar não? E aí? Você não vai me dar a mão não? Pô, e aí? Será que você gosta de mim? Você gosta ou não gosta? Aí fica aquele joguinho chato pra cacete e o cara tá só, pelo amor de Deus, espera o 4º, ou 5º, ou 10º encontro chegar, porque aí isso naturalmente será resolvido. E não só nos primeiros encontros, eu vejo muitos problemas dentro de um relacionamento também. Então, muitas vezes a mulher quer que o cara seja mais carinhoso com ela, só que ela não sabe conversar. E entra muito nessa questão da falta de diálogo. Então, ao invés dela sentar com o cara e falar, ó, eu tô me sentindo meio sozinha, eu sinto que você tá um pouco distante, queria que você fosse mais carinhoso comigo. Não, ela começa a dar indireta, começa a fazer joguinho, e o cara não entende isso. Ele entende aquilo como se fosse uma briga, uma afronta com ele. E acaba gerando mais problema ainda. Ela fica cobrando, é como se o cara tivesse 2 chefes. Ele tem um chefe no trabalho e tem um chefe em casa. Uma mulher em casa que fica cobrando satisfação, cobrando afeto. E, pelo menos pra mim, o que mais funciona é no formato de espelho. Quando você vem e me abraça, eu gosto daquilo. Então eu sinto a necessidade de, em algum momento em que eu quero mostrar meu carinho, eu te abraço. Mas aqui a gente fala muito sobre linguagens do amor.
Porque, por exemplo, a minha linguagem do amor é toque físico, eu gosto muito de abraçar. Já a Gi, ela gosta de palavras de afirmação, porque eu vejo que é o que ela traz pra mim. Mas eu não consigo fazer isso. Mas no momento em que eu entendi isso dela, e isso demora um pouco no tempo de relacionamento, eu já não fiquei mais cobrando, olha, me dá um abraço, porque virou a linguagem dela também. Ela induziu na cabeça dela a virar a linguagem dela. Hoje, na verdade, se inverteu. A Giovana é muito mais apegada nessa parte de toque físico do que eu. E eu venho agora descobrindo esse mundo de palavras de afirmação. Inclusive, um adendo aqui. Eu vejo que muitos homens acham que não é necessário falar um eu te amo para suas parceiras, porque eles demonstram de outras formas, com atitudes, com proteção e tudo mais. Só que para nós mulheres, essa questão de falar, de ouvir a palavra é muito importante. Eu não falo só por mim. Eu tenho muitas amigas e outras pessoas, a grande maioria das mulheres fala que sim. Elas gostam de ouvir um eu te amo. Então, dica pros homens, tá? Fale que você ama sua parceira, fale com todas as palavras. Muitas vezes ela tá carente, tá distante, porque ela simplesmente precisa de ouvir essas palavras. Porque independente da sua linguagem de amor, existem os mínimos. Existem os mínimos, as mínimas entregas. O eu te amo, ele é o mínimo. Desde que você realmente ame essa pessoa, ela é o mínimo. Então, você vê, né? A gente tá falando sobre uma pessoa que tá começando um relacionamento e tá cobrando um eu te amo. O eu te amo, ele é uma palavra que, ao meu ver, ela tem dona. Essa palavra, ela tem que ter um só destinatário. Ah, Thiago, mas você tem que amar a sua família. Claro que você ama a sua família, claro que você tem que amar todos eles. Mas é como se o eu te amo, ele só pudesse ter um proprietário totalmente verídico. E que Deus te deu a sorte, a chance de você escolher esse proprietário. Então, no momento que você tem essa pessoa ao seu lado, minimamente você deve entregar aquilo que é dela, que é esse eu te amo, de forma frequente. Eu acho que deve existir uma ordem. Acima de tudo, você e seu parceiro devem amar primeiramente a Deus. Então, colocar Deus como o pilar de vocês. Logo depois, amar um ao outro e depois os filhos. Tem muita gente que inverte essa ordem, colocar primeiro Deus, depois os filhos, depois um ao outro, mas eu acho que não é bem assim que funciona. Eu acho que o casal tem que estar em segundo lugar logo depois de Deus. Agora, a terceira prática, que na verdade eu vou ser um pouco contrário aqui, não é que chama a atenção dos homens, é que faz com que eles percam o interesse, é de fazer brincadeirinha na hora errada. E outra, tem certas brincadeiras que não se fazem. Quando você vai conhecendo uma pessoa, quando você vai entendendo a história dela, quem ela é, como ela virou quem ela é hoje, você naturalmente vai descobrir as fragilidades dessa pessoa. Você naturalmente vai saber quais são as feridas dessa pessoa. E é o tipo de coisa que não se brinca. Você não brinca com algo que durante a jornada dessa pessoa foi algo que fez mal a ela, entende? Porque o que você vai fazer, na verdade, é fazer com que aquilo volte à tona na cabeça da pessoa. E pior ainda do que isso, é a mulher que, em meio ao público, porque assim, a mulher, algumas delas, as que são mais independentes, mais autoritárias, eu até brinco, né? A mulher que quer ser fodona, ela quer sempre ficar reafirmando que ela tá no mesmo patamar de tamanho do homem. Mesmo que esteja, mas enfim, pra que falar isso, entende? Então o que elas fazem? Elas estão num grupo de amigos e elas têm a necessidade na frente de todo mundo ficar humilhando o esposo, humilhando o namorado, pra mostrar do tipo, olha, ele é meu pau mandado, eu mando nele. Coisa ridícula, pô. Se tu quer algo nesse estilo, vai adotar um cachorro, vai adotar um bicho, porque assim tu vai conseguir mandar nele, você vai conseguir doutrinar ele e vai ter uma certa liberdade poética pra esperar que de fato ele obedeça. E de um patamar de fodona, que era o que ela queria, ela acaba assumindo uma posição de chata. Mas pessoal, no mais é isso, tá? O que a gente queria trazer nesse vídeo é justamente atitudes que a mulher faz e atrai os homens, mas no final aqui eu achei interessante trazer essa quebrazinha. Se vocês gostaram, eu peço então que vocês comentem aqui embaixo outras sugestões. Quais são esses contrapontos que vocês gostariam de ver, tanto da Gi quanto o meu, em relação a essa vida a dois, em relação a essa vida dentro de um relacionamento. Ah, e lembrando, para quem quer um pouco mais de detalhamento sobre tudo que a gente trouxe aqui, na verdade tudo que a gente falou está lá no e-book. Só que de forma muito mais aprofundada, né? Muito mais. Então mais uma vez, link na descrição. Quem quiser vai estar lá no perfil da Gi, tanto para homem quanto para mulher. No mais é isso e até a próxima.